Muito bem, estamos chegando para mais um dos nossos encontros, né? Para tratarmos sobre os Yoga Sutras de Patanjali. E nós estamos em um agrupamento de sutras no qual nós estamos abordando o tema Asana. Nós, no encontro passado, temos os primeiros passos dentro da temática de Asana, dentro do Sutra de número 46 da segunda sessão. No Sutra 46 da segunda sessão nós falamos, né, e até aproveitamos para narrar algumas descrições sobre experiências pessoais, dificuldades encontradas, dificuldades enfrentadas, pontos a serem observados, né, temáticas, caminhadas, situações, envolvimentos e uma diversidade de pontos, né, no qual nós mesmos, né, passamos por o enfrentamento para conseguir culminar, né, a posição adequada no qual é solicitada para os Yoga Sutras. Até eu lembro que eu fiz a descrição, né, sobre dor, sobre desconforto, sobre dificuldade de estabelecer a postura, mas que isso gradativamente, né, dentro de alguns meses, dentro de alguns períodos, né, algum largo período, lembro-me que não foi algo que foi conquistado, né, dentro de uma escalada de curto tempo, foi um médio espaço de tempo, lembro-me que foi alguns meses, não sei especificar quanto tempo, mas eu lembro-me que eu fazia, né, conseguia ficar 5 minutos, eu lembro-me que também essa perna, que ela tinha uma dificuldade muito grande de ficar sobreposta sobre essa outra. Lembro-me da dor que me dava, lembro-me do desconforto, e isso foi gradativamente diminuindo ao longo, né, das práticas. Lembro-me também da tensão, né, que era feita do esforço para poder ficar na posição. Lembro-me das câimbras, lembro-me do desconforto. Eu lembro que logo ao encerramento, né, da postura, sair cambaleando. Lembro-me do informigamento. Lembro-me do informigamento das pernas. Né, lembro de muitas vezes estar assim e começar a informigar, a tal modo assim de entrar em estado de dormência. Eu lembro-me também muitas vezes estar assim, dar uma câimbra, tem que sair pulando. Todos esses passos, né,
que vão gradativamente sendo enfrentados com muita força de vontade e a determinação para que o corpo permaneça nessa posição. E eu lembro-me, né, que a gente nunca desistiu, sempre gradativamente, por alguns passamentos de alguns minutos, ia fazendo exercícios, volta e meia aliviava, né, fazia-se o espinchamento, aliviava, fazia até mesmo massagens, né, fazia esses relaxamentos, essa parte aqui era muito dolorida, ficava com muita tensão esses músculos, muito enrijecidos, essa parte aqui, né, uma dor muito forte, mas essas coisas elas vão relaxando, elas vão acomodando-se, né, vai trazendo equilíbrio, vai trazendo calmaria a partir do momento que vai, né, realizando-se os exercícios, cada um ao seu modo, né, cada um à sua maneira. O importante é se nunca desistir de caminhar e sempre ir avançando, né? No assunto anterior também nós falamos das duas posições, né? Falamos de Padmasana e Sthidasana, né? Aquela posição no qual as pernas ficam mais aqui, né? Um formato mais de estrela, né? E essa outra aqui por cima, tá? É um formato bastante difícil. Já foi difícil conseguir essa aqui, imagine, imagine a outra, né? É uma posição muito bonita de ver. Inclusive chama a atenção, já vi imagens de pessoas praticando em cima de pedras, né? Fico observando, puxa vida. Lutei muito para chegar nessa aqui, até mesmo falei sobre o apoio, né, que nós utilizamos. Imagina uma outra posição, né? Uma outra posição. Aproveitamos também, contamos a história, né? A narração de uma exemplificação que eu vi num livro, de a pessoa que não tinha uma perna, mas que mesmo assim ficava na posição e entrava nos estados, né, meditativos, né? Nós falamos diversas coisas, né? Abordamos diversas colocações sobre essa temática, né? Sobre esses pontos. E o que nós vamos estar vendo hoje no Sutra de número 47 é uma continuação do assunto do Sutra do 46º, do 46, a segunda sessão. E o Sutra 47 hoje ele vai falar, né, ele vai trazer duas sugestões que Patanjali nos oferece para que nós possamos enfrentar esta situação até houver, né, o domínio pleno da posição que nós queremos conquistar. Quando eu observo o Sutra de número 47, o 47º Sutra, e observo essas sugestões que Patanjali nos traz, eu vejo que toda e qualquer dúvida que pode surgir na cabeça do sadhaka, aqui ela cairá por terra, referente à dificuldade para dominar a posição. A gente começa a pensar, isso aconteceu comigo, isso aconteceu por diversas vezes comigo, e eu achava que eu tinha algo errado comigo. Eu pensava assim, eu acredito que eu tenho algo errado. Eu acredito que eu não nasci para o yoga, eu acredito que não é para mim. Algum recado está dizendo para mim sair fora, alguma coisa está dizendo que não funciona para mim o yoga, né? Algo me diz que eu devo desistir disso aí, como é que eu vou fazer? Eu quero fazer tanto, meu Deus, sabe? E eu observei que quando eu cheguei no Sutra 47, fazendo uma observação bem aberta, Patanjali previu tudo isso, né? Patanjali analisou e observou, né, através das instruções com os mestres superiores, que essas dificuldades ocorreriam. E essas dificuldades elas não são exclusivas de uma pessoa, de duas, três. Essas dificuldades elas têm que ser enfrentadas por boa parte daqueles que vão entrar nessa senda. Então, quando você estiver sentindo esses desconfortos, estiver sentindo essas dificuldades, a coisa está difícil, a coisa está dolorida, a situação está assim, tranquilizai-vos. Tranquilizai-vos porque você está no caminho correto. Né? Tenha tranquilidade porque de verdade é assim que funciona todo o processo. Quando você se coloca dentro do processo, você tem que vir, né, e encaixar, por assim dizer, ouvir e se fixar-se ou colocar-se na posição do caminho.
A gente já falou sobre isso em outros sutras, né? Que nós estamos nos afinando para o caminho do yoga, né? Nós estamos buscando afinarmos-nos para entrar e passar por esta trilha, passar por este segmento do yoga. Não é o yoga que se amolda para nós, é nós que nos amoldamos para a vida do yoga. A transformação parte dentro de nós. É nós que nos transformamos, né, para nos adaptarmos ao que o yoga nos pede. E quando o yoga nos pede algo dessa natureza, muitas dúvidas começam a tomar conta de nossas mentes quando nós não conseguimos fazer um simples domínio, né, de uma posição. E olha que interessante, como eu estava falando antes, que uma pessoa de grandiosa, um mestre tão grandioso como Patanjali, ele já observou tudo isso. Ele falou assim, haverá essas dificuldades para dominar esses asanas. Afinal de contas, são 2 asanas inspirados na escola da Hatha Yoga, né? São inspirados dentro da Hatha Yoga, que na Hatha Yoga as pessoas fazem o domínio de muitos outros asanas para poder chegar à perfeição. Então você imagina que nós estamos tentando dominar esse asana para também levar o corpo à perfeição. Claro que nós estamos saindo então de um estado de imperfeição, né? Imperfeição acentuada, imperfeição muito profunda, né, para buscar o estado de perfeição dentro deste asana, para que nós possamos adquirir com esse asana o que é a proposta deixada por Patanjali, que é tirar, né, desfocar a nossa mente, né, a nossa consciência do corpo, para que nós possamos estar focados no nosso campo mental, trabalhando as nossas imagens, fazendo os trabalhos mentais e o corpo fixo, parado, desligado, por assim dizer, na posição que tem de ser ficada. Então é um domínio progressivo de tudo isso, é um caminho progressivo que o tempo e a experiência vai permitindo que esse desligamento ocorra com mais naturalidade ou vai fazendo com que esse desligamento ocorra. Então o processo, né, de certa forma, ele é de forma gradual e natural. O importante é você estabelecer critérios, estabelecer princípios e fazer exercícios, né, graduais, sistemáticos, contínuos, assim como uma pessoa vai a uma academia, assim como uma pessoa vai a um clube de malhação para poder enrijecer o seu corpo, manter o seu corpo musculoso. Aqui também nós estamos na academia do yoga. Nós estamos presentes nesta academia, né, do yoga, que nos faz esses pedidos para que nós estejamos meditando todos os dias, para que nós façamos os nossos exercícios todos os dias, para que nós nos devotamos em atenção, né, todos os dias em nós mesmos, em nossas atitudes, em nosso modo de agir. Esta é a academia do yoga, né, uma academia que nós estamos todos os dias fazendo para buscarmos a perfeição nos quesitos exigidos ou solicitados por Patanjali, para nós adquirirmos, né, o que aqui nós queremos buscar, que é a proposta, né, de chegar ao Samadhi, a autoliberação, para a harmonização, tranquilização e respostas das perguntas mais íntimas dentro de cada um de nós. Esse é o processo. Não tem mais, não tenha medo. Tire as dúvidas, né? Tire toda e qualquer dúvida de dentro de você e mergulhe profundamente nessa busca. Vá de forma gradual, sem, né, sem judiar do teu corpo e sem exigir algo que o seu corpo não está pronto para fazer. Vai fazendo 5 minutos, outro dia faz, quando você sentir que já dominou esses 5 minutos, próximos dias você faz 6, outro dia você faz 7, outro dia você faz 10, outro dia você faz 15, com maior naturalidade e tranquilidade. É muito bom fazer exercícios, né? Faça massagens aqui nas suas coxas, né? Vai gradativamente relaxando esses músculos para que haja um movimento. Uma coisa que é muito importante se dizer aqui, existem toxinas nos nossos músculos, né? Toxinas nos nossos músculos que não permitem que o nosso músculo faça o trabalho adequado. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, eu vou me aprofundar gradativamente nesse assunto para que nós possamos meditar um pouco e compreender essas coisas e de verdade, né, meditar e nos aprofundarmos em meditação sobre esse tema e observarmos em nós se essas coisas não nos ocorrem. Quando nós estamos em uma vida de alimentação desregrada,
né? Quando nós estamos numa vida que nós não levamos uma alimentação adequada ao que o yoga nos pede, né? O yoga nos pede uma alimentação vegetariana, né? Abdicação de carne, abdicação de muitos insumos que para a dieta tradicional humana é muito bom, é necessário, mas para a tradicional dieta do yoga não pode ser, é pecaminoso, né? Impuro, vamos utilizar a palavra, né? Impuro no sentido de não trazer, né, o corpo na posição que nós precisamos para executar os exercícios propostos pelo yoga. Já tratamos desse assunto, já falamos em vídeos anteriores. Eu apenas estou fazendo uma conexão para ligar na sua mente, né, sua mente já puxar na memória esses assuntos. Então, quando nós estamos no mundo, agindo nessa alimentação mundana, nessa alimentação do mundo, nós vamos comendo todo tipo de alimentos gordurosos, alimentos com muitas toxinas, e essas toxinas, muitas vezes, pela quantidade, pela proporção, pelo peso, não conseguem ser eliminadas, né, ou queimadas, consumidas, sugadas pelo organismo. O que o organismo faz? O organismo retém, ele recolhe tudo isso, né? Ele faz a queima, ele faz a eliminação e faz a retenção. O que isso significa? A retenção, ele utiliza certa quantidade, ele faz a queima, conduz ao corpo, as células queimam. Outra determinada quantidade é eliminada, né? É a eliminação junto com as fezes. Mas tem alguma quantidade que ele não consegue fazer nenhuma função e nem outra, então ele acumula dentro dele. Ele direciona para determinadas regiões e vai acumulando. E muitas dessas regiões, né, elas são musculares, nossa carne e dos nossos músculos. Então o que acontece? Nós temos, por assim dizer, gradios, né? O nosso tecido, ele é, por assim dizer, microgradeado, né, feito uma tela, uma grade, e no meio dessas grades é onde armazenam-se essas toxinas em forma de gordura. Elas vão armazenando-se como placas, por assim dizer. Evidentemente que isso dá uma sensação de tonificação do corpo, né? Quando a pessoa faz uma observação externa, vê, nossa, como aquela pessoa tá fortinha, como ela tá com o corpo tonificado, olha os braços dela, né? Não estou falando das pessoas que malham para poder fazer com que o músculo cresça, né? Estou falando das pessoas que, olha aquela coxa, né? Como que está... Mas também é uma pessoa que come bem, uma pessoa que come, a gente associa o comer bem, né? Mas e quando essa pessoa for praticar o yoga e for tentar esta posição, né? Essa posição ela será um pouco mais difícil de ser conquistada em relação à pessoa que não tem já, né, na sua dieta a presença de muitas toxinas, que já tem as toxinas já eliminadas do seu organismo. Porque no momento que ele vai precisar fazer tensões desse músculo, esse músculo vai se espichar. E quando ele for espichar, essas placas de toxinas vão impossibilitar que o músculo trabalhe adequadamente. E isso é uma forma que vocês podem observar, no fazer auto-observação, quando vocês levam o corpo de vocês que não têm costume de fazer exercícios, quando vocês levam o corpo de vocês a uma extremidade, né, ou sair fora da normalidade do modo que vocês operam com o corpo, observa que no outro dia o corpo fica dolorido, né? Esse dolorido é que o músculo ele começou a retrabalhar e ele começa a mexer com essas toxinas. Então ele faz dois trabalhos, um para fazer o trabalho que você está exigindo dele, essa tensão que você está exigindo, e o outro trabalho para fazer a queima, né, dessa toxina. Ele é como se fosse fazer com que essas coisas descolassem, se soltassem. Imaginamos uma pele, né, que está toda enrugada e você vai fazer um puxar, ele estica, né, e faz com que aquilo lá se estique e faz com que tudo que está lá seja removido, mexido, né, queimado, retirado do lugar e tudo mais. Então analisamos que isso é um gerador de grande entrave para quem vai buscar uma posição de asana, né? Você vai fazer a posição de asana, dói as pernas, aquela dor, e aí você tensiona, faz força para poder muitas vezes manter, coisa que não é o adequado, mas a gente sem querer a gente faz, e a gente começa a sentir dores, aí começam dores aqui, abdominais, dores nas pernas, e você não consegue fazer a devido calma e devido equilíbrio para o relaxamento, né? Aí quando você chega aqui, no Sutra de número 47, você começa a duvidar,
por assim dizer, do que a proposta do número 47. O Sutra 47 diz que para dominar a posição tem que se, né, permitir ir, permitir-se levar-se, desligar a consciência do corpo físico e esquecer e deixar levar. Quando eu cheguei no Sutra de número 47 a primeira vez, não gerou-me dúvida, mas gera-se uma certa descrença, né? Como é que eu posso tentar explicar isso para não ficar muito vago? Será que é realmente assim? Eu vou tentar fazer para ver. Né? Eu vou tentar fazer para ver. E eu digo para vocês com toda a humildade de se informar que a vez com que realmente eu constatei tudo isso foi no momento que eu comecei a mergulhar no canal dos vídeos. Foi no momento que eu comecei o verdadeiro mergulho dentro dos canais, fazer os vídeos. Porque era o momento que eu tinha que tirar minha mente da atenção do corpo e projetar minha atenção na mente do que eu estava falando com as pessoas nos vídeos. Esse foi o maior momento que eu constatei que de verdade o que está certo, né, o que diz Patanjali no Sutra de número 47 é verdadeiro. É a realidade. Né? É desfocar realmente a consciência. Né? Imagine quando você não tem um prévio domínio de uma coisa e você começa a focar a tua mente por 1 hora, tua consciência, alguma coisa externa, e quando você vê, nossa, já passou tanto tempo e eu estou na mesma posição e o corpo está aqui. Né? O corpo passou por essas situações, o corpo, eu conseguia tanto tempo e agora eu consigo ficar tanto tempo. Né? Nossa, eu fico aqui, agora eu fico mais tempo, o que aconteceu? E daí você começa a ver que ele tem muito fundamento. Né? Taimni era muito sábio, Taimni era um grandioso mestre. Taimni foi, né, veio nos trazer um legado tão grandioso para o crescimento da nossa humanidade. Taimni, né, é uma poderosa entidade que Deus permitiu que se manifestasse. É a manifestação divina, né? Manifestação divina no nosso meio para nos trazer as informações relacionadas ao yoga. É uma grande manifestação divina, né? É Deus se manifestando e cada um de nós é a centelha de Deus, mas essa é uma centelha especial que se manifestou para o bem da humanidade no nosso meio, né? Então ele diz assim, pelo relaxamento do esforço e da meditação no infinito, a postura é dominada. Olha que interessante isso, né? Meditar, esquecer, colocar o corpo na posição e começar a trazer a tua consciência para onde ela tem que estar, que é focado na sua mente. Com bastante naturalidade, bastante harmonia, né? Há um grande temor pelos iniciantes, praticantes iniciantes, logo no início, mas se eu focar minha consciência aqui, não vou parar de respirar. Fique tranquilo que não vai haver isso, porque isso faz parte da... Né, pode dizer para ti, se nem dormindo você para de respirar, isso faz parte do instinto. Outra coisa que você vai ver que você vai ficar prestando atenção na respiração, né? Você vai ficar olhando, observando a sua respiração, e muitas vezes pode ser que você fique ofegante, né? Inseguro, com medo. Não faça isso. Relaxe, fique tranquilo. Permita de verdade que foque na consciência. Comece a puxar imagens da memória. Comece a remontar coisas boas que você viveu durante o dia, né? Comece a trazer memórias agradáveis de passeio. Comece a trazer memórias de momentos especiais na tua mente, né? Uma boa pedida, gente, né? Um bom exemplo. Não sei se é boa pedida no sentido de que é o máximo, mas é algo que eu recomendo, que eu faço, e eu trago como uma orientação. Se você achar que é positivo para você, faça também. Eu trago imagens na minha mente de bons momentos que eu tive, momentos que era de prazer, né? Momentos que é gostosos,
pensamentos bons. A gente sabe que é difícil falar isso, né, falando de yoga, no sentido de que nós sabemos que até isso é maia, né, ilusão. Mas, e eu pego e tento fazer pausadamente, né, pausadamente remontar essa imagem. Exemplo, eu vou dar uma ideia aqui, um exemplo aqui. A gente tem um jardim botânico aqui na nossa cidade, que é um lugar muito bonito de ir. Né? Tem água, tem um lago, tem isso. E a gente vai lá e as crianças ficam muito contentes quando nós vamos lá. Então o que eu faço? Assim, eu paro aqui, ó. Eu vou trazer aquela imagem deles correndo, mas eu paro para imaginar assim como é que foi a nossa chegada. Eu tento montar, né? Antes da nossa chegada, como é que estava todo o painel do carro. Eu tento buscar detalhes do painel do carro. Eu tento buscar detalhes de como nós estávamos estacionando o carro. Sabe, enriquece esse momento. Tenta pausar momentos, olhar coisas que talvez você não tinha percebido. A sua tela mental vai trazer a cena, você tenta olhar aquelas coisas que você não percebeu naquele primeiro momento. Aquelas coisas que você estava focado na inconsciência em outras coisas. Observe quando você bota a mão no câmbio, né? E você coloca o carro na posição de neutro ou bota na posição de começar. Faça essas observações assim, de coisas que você fez, mas não prestou a consciência, não estava tão focada nelas naquele exato momento. Vá com cautela, com calma, montando todas essas cenas. Descendo, colocando a mão para abrir a porta, né? A alegria de todos. O momento que você vê as imagens, vai, sabe, desenhando isso pausadamente. Você está lá como espectador, você está observando o que está acontecendo, você está vendo no plano de fundo aquilo com mais calma. Você está querendo agora estudar essas coisas que aconteceram contigo. Você quer estudar, você quer ver como é que tenta ver como é que estava o teu íntimo, o teu ânimo naquele momento. Sabe, o objetivo porque muitas vezes você vai ter uma memória, né, de 2, 3 minutos talvez, e você tenta espichar isso, tenta olhar de outros ângulos, tenta imaginar como é que as outras pessoas juntos contigo nessa cena estavam vendo esse período, como é que elas estavam te observando, como é que estava a situação tal, tenta se lembrar daquele voo, daquele pássaro que deve ter passado lá ao fundo. Você vai se surpreender de tanta coisa que vai começar a surgir. Você vai se surpreender, nossa senhora, eu não tinha prestado atenção naquilo, nossa, eu me lembro daquela cena, não tinha dado tanta atenção, olha que cena bonita, que coisa linda. Aí você vai fazendo o que? Você vai focando a tua mente nisso. E quando você vê, você ficou 15, 20, 30 minutos ligado nesse momento, né, focado nesse momento. Quando você volta, retorna, né, ao estado normal de atenção para as coisas que estão acontecendo, você vai ver, puxa, já passou, eu não percebi. Desliguei do meu corpo. Faça isso gradativamente, vai indo, vai se despendendo, vai indo, vai meditando, vai se aprofundando. Deixa aí, quando você vê, a posição vai sendo dominada automaticamente. Automaticamente, né? É incrível, você vai ficar maravilhado, assim, meu Deus, como que isso é verdadeiro, isso é real, né? Isso é muito real. Aí você fica aqui, ó. Você vai ver que muitas vezes o som, né, você vai ver que o som externo aqui pode lhe atrapalhar, você vai ver que o som aqui dos ambientes, né, pode trazer para você certo desconforto. Você vai ver que muitas vezes o som dos automóveis lhe atrapalha, os sons familiares lhe atrapalham. Você vai ver que muitas vezes, né, o som ou muitas vezes uma situação forte que você lhe atrapalha, intimamente, não tem problema, vai deixando mergulhar. Vai esquecendo, é gradativo, é exercícios. Eu estou exercitando-me, eu estou experienciando-me, eu estou aprimorando-me, eu estou crescendo, né, no yoga. Eu estou buscando me crescer no caminho do yoga. Muito tranquilo, né? Faça uma mantralização. Bhurvesvahat Tetsavitur Vedidyam Verigodisai Dimahi Dionach Prechodayat Bhurvesvahat. E permita-se entrar nesse estado de mantralização.
Permita focar a tua mente nesse mantra, permita assim, sentir o calor que dá no teu corpo, das energias vibrando dentro do teu organismo, vibrando no teu corpo. Sinta o vibrar da caixa, né, do seu corpo e relaxe, vai indo. Né? Permita-se experienciar. A vida do yoga é uma grandiosa experiência que nos chama todos os dias para o aperfeiçoamento. O yoga não é um dia, 2 dias, o yoga é a vida, o yoga é uma jornada, o yoga é a eternidade. O yoga é o desprendimento, né? O yoga é todo o desprendimento que nós estamos fazendo. O yoga, ele é a busca da consumação de nossas vidas. A nossa vida é o grande yoga, é o Maha Yoga. Os ciclos de vidas e mortes são o Maha Yoga de todas as nossas vidas. É a grande yoga, né, da vida, é o religar, é o voltar para a nossa casa, é o id, né, de cada um de nós. É o caminho de Emaús para os cristãos, né? É o caminho de encontro, de reencontro para todos nós. Id. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar agora esse exato momento para que nós possamos, né, tentar trazer um pouco mais do que o próprio Taimini nos traz de aconselhamento sobre essas 2 sugestões, né, que é valiosas, que o Taimini nos traz. E elas têm muito fundamento. Inclusive os siddhis, né, as perfeições, os poderes ocultos são adquiridos dessa forma. Inclusive muitas pessoas que atingem o Samadhi adquirem forças extraordinárias, baseando-se, né, na preliminar do que essa técnica diz, né, meditar na força do elefante e ter a força de um elefante, né? Meditar muitas vezes na imponência da calma, da paciência de um determinado animal, né, e conseguir ter a mesma destreza do animal, trazer toda a sua essência, todo o seu poder para ele de si. Parece coisas utópicas, falsas, né? Coisas inatingíveis, mas na verdade são coisas que a pessoa que chega a um determinado grau dentro dos yogas faz com muita naturalidade e tranquilidade, né? A sutileza de um gato, né? A tranquilidade, saber que um gato pensa em seus pensamentos, ter a calma e a tranquilidade de um animal, como o gato, a sutileza dos seus passos, a leveza, né, em seus passos. É muito, muito sábio isso. E tudo isso vem nos trazer também uma dessas sugestões, este ponto aqui. Nós vamos trabalhando a leitura agora. A leitura é mais ou menos uma folha apenas de rosto. Tem um desenho que eu preciso mostrar para vocês. Eu vou aproximar a folha da câmera para mostrar o desenho para vocês. Mas nós vamos agora à leitura, né, e gradativamente trazendo os comentários necessários para o incremento, né, do nosso encontro de hoje. Seção de número 2, Sutra de número 47, que diz assim: pelo relaxamento do esforço e da meditação no infinito, a postura é dominada. Pelo relaxamento do esforço, né, não ficar aquele corpo tenso, e também o relaxamento do esforço e meditação no infinito. Deixar a mente focar, a postura é dominada. Vamos para a leitura e vamos aproveitar o sábio conhecimento que aqui temos a nossas mãos. Para adquirir o domínio de um asana, Patanjali oferece 2 sugestões valiosas. Uma é o gradual relaxamento do esforço. Uma pessoa se esforçando para ficar na posição, agora vai. Não. Esquece. Relaxa. Né? Não deixa o corpo tenso, deixa o corpo solto. Vá, corpo. Vá. Tranquilo. Deixa ele ir. A manutenção do corpo físico em uma posição imóvel por longos períodos requer muita força de vontade. Olha que palavras tocantes, né? Patanjali percebeu tudo isso. Patanjali nos adverte que isso realmente existe, que a manutenção do corpo em uma posição imóvel requer força de vontade. Não é força física, né? É força consciencial. Com a mente tendo de ser dirigida constantemente para o corpo, a fim de mantê-lo na posição fixada.
Pode ver que quando nós vamos, é involuntário, mas a partir do momento que nós começamos a dar atenção, passa a ser muito voluntário, né? Para nós fazermos esses movimentos com o nosso corpo, né? A gente não para analisar os passos da mecânica. Mas é enviado um comando, primeiramente à vontade, né? A vontade manda o comando chega, desce, a energia vem, né? Eletricidade corpórea e tal, vem, toca, estimula os músculos e os músculos fazem o movimento, aí retorna de novo a informação chega ao mecanismo mostrando que o movimento foi feito. Claro que a gente faz isso, né? Nós só estamos tentando criar uma cadência dos fatos, né? Faz assim o movimento. Mas isso, a consciência tá focada no corpo. Observe que quando você fala, ui, que frio, né? Senti um frio agora, um vento gelado, não, tô com calor. É porque tua consciência focou, né? Tua consciência focou no corpo. Quando você faz isso aqui, ó, quando você está olhando as suas unhas, olhando a sua palma na mão, quando você está focado em observar, a sua mente está ligado a isso. Tá? Quando você faz assim, comi demais, tal, a tua consciência está nele. Então o que quer dizer? Que a consciência tem que afastar-se do corpo, desligar-se do corpo. Então, ou seja, o corpo tem que ser colocado numa posição, deixado, e a mente sair do corpo. O corpo está bem fixado, não vai sair da posição, a respiração vai continuar, as atividades fisiológicas também, o corpo está tranquilo. Olha aqui, até ajudando no pratyahara, né? Na abstração. Está tudo tranquilo, Estou bem sentado, as pernas estão bem colocadas, tal, as mãos também, Agora é ir para o infinito. Tá entendendo? Vamos dar continuidade aqui. Mas há uma dúvida de qual estado da mente, mas não há dúvida, não, li errada a frase, mas não há dúvida de qual estado da mente é o oposto daquilo que se almeja. Olha que interessante. A manutenção do corpo físico em uma posição imóvel por longos períodos requer grande força de vontade, com a mente tem de ser dirigida constantemente para o corpo para mantê-lo na posição. Mas não há dúvida que tal estado da mente é o oposto daquilo que se almeja. É o oposto do que nós queremos. Nós não queremos a mente fixada no corpo. Nós queremos a mente livre de estar fixada no corpo. Aqui diz assim, a mente tem de ser liberada da consciência em relação ao corpo, não a ele presa pelo esforço de conservá-lo em determinada postura. O sadhaka é assim aconselhado a ir relaxando o esforço gradualmente e transferir o controle do corpo da mente consciente para a mente subconsciente. Inclusive, esse é o caminho, né? O mergulho dentro de cada um de nós. Lembra que eu falei, quando você está mergulhando em suas memórias, você está dando um mergulho para dentro. Você está saindo da consciência e mergulhando nas tuas memórias. Você está dando um mergulho na tua mente subconsciente. A mente consciente, né, a mente que está agora aqui, olhando tudo isso, né, observando as coisas que se acontecem aqui no teatro de Maya, está focada, essa tem que ser transferida, né? Vamos seguir aqui. A mente consciente pode, desse modo, retirar-se do corpo sem afetar de modo algum a condição fixa do corpo. Olha que interessante. Trata-se de um processo gradual. Olha que quanto ensinamento tem nesse sutra. Olha que interessante. Aqui diz que trata-se de um processo gradual. O que significa? É gradativo. Tende paciência com o teu corpo, tende paciência com você. Tire esses grilos da tua cabeça, né? Você está preparando-se para o ideal de sua vida, você está numa jornada de busca, você está moldando-se, você está
modificando-se para chegar lá. Tem de ficar assim, isso é gradual. Não é sentar, fixar e deu. Não é. Mas é preciso que um esforço definido seja feita para quebrar a conexão entre mente e corpo, de tal modo que o corpo possa manter-se na posição prescrita sem exigir qualquer atenção da mente. Esse esforço definido para quebrar a conexão não é o esforço físico. Não, eu preciso manter. Não é esse esforço, né? Não é essa tensão. Aqui está nos dizendo para liberar, afrouxarmos a tensão. Mas esse esforço que vem nos aqui dizer, né? Um esforço definido é continuar, não desistir. Ai, não vai dar, não vou conseguir. Ai, cama. Não tem importância, calma. Respira, alivia, volta de novo. Não desista. Vai fazendo. Um dia um exemplo, né? Um dia 1 minuto, outro dia 1 minuto e 30. Outro dia não deu de novo, voltei no minuto, faz 1 minuto. Outro dia eu consegui, fui 2 minutos. Faz 1 semana que eu estou em 2 minutos, agora eu vou tentar 3, 4, 5, 6, vai indo. Marche, se coloque em movimento, você vai se surpreender de coisas que você pode fazer. Não tem idade isso aqui, não tem idades. Mas eu já estou velho, eu tenho pinos nas costas, eu tenho dor nas costas. Relaxe, calmamente, vai colocando o seu corpo calmo, tranquilo. Vai conhecendo o teu corpo, né? Vai vendo o teu corpo, vai sentindo o seu corpo, os seus estados. Mas escute o que eu vou dizer para você, né? Não conseguindo dominar, lembra que o Sutra anterior disse, procure alguém habilitado para isso. Não consigo dominar, está difícil, tenho problema disso, tenho aquilo. Procure uma profissional habilitado. É o que aqui diz no livro, né? Essa é a recomendação que eu também trago como exemplo. Outro meio recomendado para adquirir tal estabilidade, falamos de um meio, né? Uma sugestão está ali, já foi dito para você. Outro meio recomendado para adquirir tal estabilidade é a meditação sobre Ananta. Olha que interessante. A grande serpente que, de acordo com a mitologia hindu, sustenta a terra. É uma... segura aqui. É algo que já é conhecido ou sabido, talvez eu já citei aqui, mas só para recordar e para trazer novamente a memória. A gente sabe que antigamente, ou o melhor exemplo muitas vezes de falar sobre determinada coisa é relacionando ela com os animais, né? O homem tinha a destreza de um leão. As pessoas falam assim, opa, a gente sabe que o leão era, né? O homem tinha, né, a força de um elefante. Nossa, um bichão forte e tal, né? Tu entende? A gente faz relacionamentos com os animais para poder explicar uma determinada força, né? E esse mito hindu, ele vem dizer sobre essa serpente, né, que ficava enrolada. Acho que a cobra naja faz muito isso, ela se enrola e fica para cima, né? E ela faz uma certa, vamos dizer, força para fazer isso, né? A cobra, né? Não força de músculo, a força de levar atenção, mas exige que ela fique ali, né? Naquela posição ali. E isso é uma forma que que os hindus explicavam, né, como que a terra era sustentada. Tinha uma força que sustentava a terra dentro desse mito. Vamos tentar entender agora o que esse animal, né, o que este animal, a cobra, esse réptil, o que eles quiserem exemplificar para isso em relação ao yoga. Né? Vamos entender agora aqui, depois vou mostrar o desenho também. Para um homem instruído moderno, essa indicação parecerá sem sentido.
mas se ele compreender o significado nela subjacente, terminará por considerá-la bastante razoável. O que é esta tal serpente, a serpente Ananta? É a representação simbólica da força que mantém o equilíbrio da Terra e a conserva em órbita ao redor do Sol. Essa força, como é fácil de ver, deve ser semelhante à que se atua em um giroscópio, um instrumento muito conhecido que é utilizado de vários modos para manter um objeto em uma posição de equilíbrio, sempre que se torna necessário lidar com o corpo que tende a mover-se de um lado para o outro ou de qualquer outra maneira que precisa ser trazido de volta e mantido em uma posição de equilíbrio automaticamente, de forma invariável, é aplicado o princípio do giroscópio no projeto do necessário equipamento. Ora, o problema de quem senta em determinado asana para meditar é semelhante. O corpo tende a desviar-se da posição fixa, mas precisa adquirir a tendência de voltar automaticamente à posição estável. É prescrita assim a meditação em Ananta, a serpente que simboliza esse tipo de particular de força. A razão desta força ser simbolizada por uma serpente ficará evidente para qualquer pessoa que tenha visto um giroscópio. O giroscópio, que lembra uma serpente enroscada com a sua cabeça levantada, como indicado na figura número 7. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora a figura, para que nós possamos ter a devida compreensão. Isso, está equilibrando a cor da câmera, bem tranquilo. Perfeito, né? Vamos retornar agora, com bastante calma, retornando, aguardando que ela estabilize a imagem. Deixa eu arrumar-me na posição. Tá? Agora nos organizando, nos colocando na posição, abrindo novamente aqui o nosso material, nosso livro. O que isso quer dizer, gente, né? Nós acabamos de falar agora, anteriormente, que quando em estados muito profundos de meditação, conseguimos, né, extrair a força dos animais. Porque o que acontece? Nós estamos fundindo nossa consciência com a semente. Há uma fusão entre a busca, o buscador, o buscado e o buscador. Né? O buscando. Há um mergulho, né? Há um contato, há uma fusão. E quando essa fusão ocorre, eu passo a ser aquilo, aquilo passa, né, a estar em mim, eu estou nele, e nós somos um. Então quando você consegue colocar a sua meditação profundamente nesse mergulhar, né, levando a sua consciência para aquilo, você se funde, você adquire a tal força. A tal força faz parte de você. Né? É isso que yogis muito avançados conseguem, forças extraordinárias, né? Conseguem muitas vezes ficar aí, né, tantos e tantos dias sem alimentação, sem água, sem sede, sem beber, sem comer, pelo domínio dos seus corpos. Eu ouvi relatos de corações que param de bater, param de pulsar, e o corpo continua vivo ali. Né? A gente ouve falar de tantas e tantas coisas. Aqui diz assim, ó, no simbolismo hindu, qualquer coisa em geral simbolizada por um objeto, um animal, que mais se aproxime de sua aparência externa. Isso é interessante, que todos nós usamos esses exemplos, né? Ele tinha a atenção de um cachorro que olhava, né? A gente sabe que o cachorro fica atento, olhando, né? O cara comeu igual um cavalo. A gente usa esses exemplos, só que você talvez não tenha percebido agora do jeito que nós estamos expondo aqui, para trazer essas exposições para vocês. A melhor forma, né, de nós entendermos o que nós queremos falar relacionado a alguma coisa é usar um animal, né? Nossa, aquele cara era alto igual uma girafa, né? Tinha altura assim, uma girafa vindo, né? O cara
cara era mais fino que um gafanhoto. Nossa, o cara era um graveto, né? Parecia um louva-a-Deus, cara, né? Aquele bicho bem fininho. Então você pega e analisa, a gente usa esses exemplos todos os dias. E assim a gente pode usar exemplos, né, para explicar muitas coisas. Nós temos que ter a persistência de um beija-flor, que bate suas asas a 2.000 batidas por minuto, todos os dias, incansavelmente, para poder extrair o néctar das plantas. Nós temos que ter, né, nós temos que matar um leão por dia. Né? Nós temos que matar um leão por dia. Aí você vê quanto o leão é indomável, né? É corajoso, é destemido, e nós temos que matar um por dia. Você consegue fazer associação na interface, né? Na inter-relação entre as forças. É mais ou menos nesse sentido. Só que aqui com Yoga diz que quando nós fundimos a mente com aquilo, aquilo está em nós. E todas as propriedades daquilo estão dentro de nós. Nós não temos mais, né, dúvidas quanto àquilo, nós estamos ligados àquilo. Então não esqueça disso, tá? Como a meditação sobre esta força ajuda o sadhaka a adquirir a estabilidade na posição física em que ele deseja manter, nada mais é necessário mencionar aqui, senão a bem conhecida lei da natureza, natureza natural, segundo o qual a meditação ou a ponderação profunda sobre qualquer ideia ou princípio tende a atrair gradualmente a respectiva força em nossas vidas. Né? Então a gente percebe que quando nós focamos a nossa consciência em tudo isso, a gente consegue. E a gente faz isso muitas vezes em nossas vidas e nem damos-nos conta disso. Né? Por exemplo, eu preciso ser forte, eu vou conseguir, eu vou vencer essa dificuldade, eu vou ser um leão, eu vou chegar para os caras lá, eu vou mostrar que eu sou um leão para eles. Eles vão ver, eles vão mostrar minhas garras, eu vou mostrar. A gente faz isso sem perceber. A gente atrai essas forças todos os dias para o nosso íntimo sem perceber. Mas aqui nós estamos fazendo para outras finalidades. Eu só usei como exemplo essa aqui, né? Seja leve, calma, leveza. Leveza igual o bater das asas de uma borboleta. Ah, você leve. Leveza, calma. Veja, igual a borboleta. Calma, voa. Pacífico. A gente faz isso e nem dá conta disso. Mas aqui nós queremos fundir de verdade com aquele princípio. Né? Então você entenda que agora nós estamos fazendo algo que inconsciente ou maquinal, né, como fosse uma forma de uma máquina, nós já fizemos, mas aqui nós estamos puxando, trazendo para outro modo, né, para uma outra forma de fazer. Uma forma de fazer como um adepto dos caminhos do yoga, né? Estou tentando buscar aqui. Ah, o fulano faz barulho. O fulano chegou assim, sem fazer barulho, como se fosse um zum, né? Eu vi um zum de uma abelha. Pega lá sem fazer barulho. Eu estou tentando trazer exemplos aqui para contextualizar sobre o que nós estamos trazendo, mas você acha que já pegou a essência, né? Já deu para nós pegarmos a essência aqui. Aqui diz assim, ó, de fato, toda a ciência relativa à aquisição dos siddhis ou poderes ocultos, como expostos na seção de número 3 dos Yoga Sutras, a qual também já estamos quase chegando, é baseado nesta verdade axiomática da filosofia do yoga. Deve-se notar que o tema significa, né, fundir-se a mente com. Isto é realmente o que acontece quando ponderamos profundamente ou meditamos sobre alguma ideia e abrimos um canal para o influxo da sua respectiva energia. Seria Samapatibhyan, né?
Eu vou te mostrar a palavra aqui, que é a palavra, mas é esse que é isso. É Samapatyam, Patibhyam. Deixa eu ver onde que ela tá. Ela vai estar aqui assim. Deixa eu segurar nela aqui, ó. Embaixo dos meus dedos ali. Deixa ele estabilizar. Dá um pause no vídeo, você procurar ali a palavra em sânscrito, né? Beleza. Acho que você dá um pause no vídeo ali, qualquer coisa, você vai conseguir ver a palavra que eu estou descrevendo em sânscrito. É fundir-se a mente com, né? Fundir a mente com aquilo, com essa força, né? E ele estava inerte como uma árvore. Analisa tudo isso, né? E ele estava, né? E ele estava doce como mel. Pode ver que a gente usa isso não, e as pessoas não percebem, né? E ele estava valente como um leão. Estou tentando buscar exemplos para trazer, para nós pensarmos e meditarmos. Mas tudo bem, aqui diz fundir a mente com, né? Fusão da mente com. Isso é realmente o que acontece quando ponderamos profundamente, ou seja, refletimos profundamente, observamos profundamente, vemos a cena daquele animal fazendo determinadas coisas, vemos o trejeito, né? A exemplo desta cobra aqui nessa posição, né? Como é que ela faz? Ela faz uma posição, ela mexe o rabo, né? Ela se coloca na posição, ela fica, né, nessa determinada posição, ela chega, né, nesse determinado meio, ali ela permanece, né, naquela determinada posição, e ela fica olhando fixa, pacientemente, né, imóvel. Olha só, observamos, ela fica imóvel, volta e meia mexe um pouco, mas ela fica, né. Como é que deve ser a respiração dela, a atenção dela, olha a força que ela tem. Será quanto de força ela está fazendo, esforço para estar nessa posição? Vai indo, né? Vai criando meios, vai criando observações, vai aprofundando-se no meio de tudo isso, né? Isso é realmente o que acontece quando ponderamos profundamente ou meditamos sobre alguma ideia e abrimos um canal para o influxo da sua respectiva energia. Existe muito relatos, assim nós concluímos a leitura aqui, né? Existe muito relatos de pessoas que dizem assim, meu Deus do céu, eu estava naquele momento de muita tensão, e aí eu pensei assim que eu tinha que ter aquela força igual um leão, eu fiz. Aí eu pensei assim que eu tinha nadar como um golfinho, eu nadei, eu estava dando aquelas águas assim, eu pensei, nade como um golfinho, eu comecei a nadar, né? Veja esses exemplos, veja tudo isso, tá? Assim nós encerramos então a exposição do Sutra de número 47, nós vamos falar sobre o Sutra de número 48. O Sutra de número 48, ele vem nos abordar o que segue-se, né, quando a pessoa domina um asana, e qual é o objetivo, não somente do dominar a posição do asana, mas qual é os benefícios e qual que é de verdade, né, as coisas positivas que nos traz. O que os asanas, né, realmente nos trazem de positividade para o nosso corpo. Não é simplesmente para o corpo ficar, né? A gente sabe que o corpo tem que ficar na posição. Nós estamos narrando isso, descrevendo. Mas qual é os seus verdadeiros e profundos objetivos e benefícios, né? Para santificações, né? Para buscas do yoga, para chegar à extremidade de perfeições, né? Para chegarmos ao siddhis dessas posições. O que isso nos traz? Né? O que isso nos traz para esse nosso corpo, nosso organismo, vitalidade, as energias prânicas, né, dentro do corpo, tudo isso a gente vai ver dentro do próximo Sutra, que nós vamos estar analisando, que é o Sutra, né, de número 48, tá bom? Aí o Sutra de número 49, ele fala assim, ó, isto tendo sido realizado, segue-se pranayama,
que é a cessação da inspiração e expiração. Aí o que eu quero dizer para vocês, aí nós vamos para outro tema, tá? Nós vamos já entrar sobre pranayama, já falamos um pouco sobre pranayama, mas nós vamos com o tema pranayama mais ou menos, deixa eu ver, até o Sutra 5.2. Nós vamos mais ou menos até o Sutra 5.2, 5.3, acredito eu. Depois vamos entrar em Pratyahara, né? Até inclusive o Sutra de número 54, eu acredito que vai a alguns encontros, né? E depois o 55, aí nós vamos fechando, finalizando a sessão do segundo Sutra. Nós temos então um encontro, 2 encontros. Eu acredito que o Sutra de número 49 também vai depender mais de um encontro, né? Mas vamos ver. Vamos botar aqui 2, 3 encontros, 4 encontros, 5 encontros, 6, 7, 8, 9, talvez um pouco mais, né? Mais ou menos um pouco mais, um pouco menos disso de encontros, e nós já vamos estar fazendo o fechamento então da segunda parte dos Yoga Sutras, né? Estamos bem próximo disso, tá? Ok, estamos encerrando então. Muito obrigado a todos que nos acompanharam na exposição de mais um tema relacionado aos Yoga Sutras e Namastê.